Boa noite. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Odair Hellmann. Primeira pergunta. Oi, Odair, Juliana aqui embaixo, tudo bem? Odair, no meio da semana na Vila, depois da vitória diante do São Bento, a gente estava conversando sobre um ambiente mais leve, os jogadores em paz com a torcida e uma possibilidade da gente ver um time mais competitivo, um resultado mais positivo num clássico que o Santos ainda não conseguiu vencer nessa temporada. Queria que você abrir um canal direto aqui com a torcida santista, você recebeu reforços, né? Só um relacionado hoje, vai ter tempo para trabalhar, mas até que ponto a gente pode esperar, né, um Santos melhor e um Santos que possa aí subir mais nesse grupo A? Primeiro, boa noite a todos. O Santos, nós estamos numa construção de equipe, mais uma vez vou repetir, dentro do Campeonato Paulista, sem tempo para treinar, né? Os reforços não estrearam e não sei se vão estrear. A gente vai visualizar a cada dia, antecipando as etapas para que eles daqui a pouco estejam à disposição. E a gente está tentando fazer a competição com organização, com competitividade, oscilando nos resultados, né, vencendo a partida anterior, perdendo o jogo de hoje, é o segundo clássico. Mas hoje o clássico teve situações muito específicas, diferente do jogo do Palmeiras, onde o Palmeiras depois do primeiro gol, depois dos 22 minutos foi superior e mereceu a partida, mereceu a vitória. Não que o São Paulo não tivesse merecido a vitória de hoje, até porque a gente teve dificuldade na bola parada, e aí sim são situações que a gente precisa corrigir, que a gente precisa treinar, mesmo não tendo tempo, né, o mínimo de tempo que a gente tenha, a gente treinar, porque hoje, novamente, a gente, na minha avaliação, um jogo normal, início normal, o Santos bem no jogo, e aí sofremos 2 gols de bola parada muito rápido, né, o primeiro e o segundo de escanteio, de novo, numa situação de primeiro pau, e aí você tem jogador expulso, tem 2 jogadores expulsos, e aí o jogo, aí não tem mais avaliação da partida, nem com a chuva, nem com as condições de campo, não tem mais nenhuma avaliação técnica a ser feita, a não ser que o adversário está com 2-0, com 2 jogadores a mais. O que eu posso dizer é que a equipe do Santos se postou, se defendeu, competiu dentro daquilo que as circunstâncias do jogo apareceram, não tomou o gol até os 40, jogou 25 minutos do primeiro tempo com 2 jogadores a menos, eu acho. Depois mais todo o segundo tempo e tomou o gol no final, mas o que não interferiria porque já estava 2-0, então as dificuldades que a gente está tendo para encontrar essa regularidade, agora a gente tem a próxima partida, o próximo jogo para buscar essa vitória, continuar disputando a possibilidade de classificação e acertando cada vez mais aspectos pontuais, como eu te falei sobre a bola parada. Odair, tua esquerda, por gentileza. Eu vou pegar um gancho na tua resposta. No jogo contra o Palmeiras, você chamou a atenção da bola parada. Por que o Santos toma tanto gol de bola parada? E, em cima disso, eu gostaria da tua observação, se você pensou em manter o Lucas Barbosa no time, porque o teu time tem uma estatura baixa. Se, de repente, com a manutenção dele, podia crescer aí a média de altura, e se você pensou nisso antes do Clássico. Muito obrigado. Sim, a gente está tentando treinar, mas a gente tem uma dificuldade de característica mesmo de jogadores, né? Os nossos meio-campistas são baixos, né? Os nossos laterais também não são tão altos e também com característica não de imposição, porque bola parada é duelo, é imposição, independente de zona ou individual, tem o adversário que uma boa batida pode fazer diferença, né? Uma boa batida na bola, ela pega velocidade, ela incomoda bastante, e também a imposição nossa dentro da área. E nós temos características, e assim, se fosse pensar só em um jogador, nós temos muitos jogadores com essa dificuldade do cabeceio, né? Não só pelo tamanho, por característica mesmo. Tem jogadores que têm às vezes tem até jogador com estatura baixa, mas tem uma imposição, né? E a gente tem essa dificuldade, mas também não dá para fazer 3, 4 trocas pensando só nesse duelo de bola parada, né? Eu acho que a gente tem que criar e treinar para que com os jogadores que estiverem em campo a gente tenha uma imposição maior, a gente consiga estancar essa situação que nos 2 clássicos foram decisivos. Né? Depois dos gols de bola parada foi um outro jogo. Aqui então hoje
Nem se fala, porque foi um jogo com 2 jogadores a menos, com essa água toda, né, com essa dificuldade toda. Até então, a estratégia estava funcionando, a gente já estava pressionando bem o São Paulo com dificuldade para jogar, mas tomamos o primeiro gol de bola parada e logo em seguida o segundo. Isso dificulta muito para uma equipe, né, para buscar todo o placar de novo, buscar todo o jogo novamente. Nós estamos vendo essa situação, nós vamos ter que encontrar solução para isso, porque a bola parada decide campeonato, a bola parada dá título, a bola parada decide jogos, e hoje decidiu novamente, contra o Palmeiras decidiu também, né? Então a gente vai ter que encontrar, ou por característica, talvez um movimento de jogadores, mas muito mais por treinamento, por imposição, por de repente colocar mais jogadores no setor, porque é a terceira bola que entrou no primeiro pau e a gente já colocou um jogador a mais e acabou entrando. Então o que a gente tem que fazer é encontrar solução para isso, mas talvez não seja, porque tem muitos jogadores com perfil ou característica com dificuldade de cabeceio. Então, teria que mudar 3, 4 situações só para pensar na bola parada. A gente vai ter que encontrar solução mudando uma peça ou 2. Hoje, até no início do jogo, tu falando nisso, quando começou a chover muito, que o jogo ia partir para uma situação de bola parada, que ia partir para uma situação de jogo físico. A gente chegou até a pensar no vestiário daqui a pouco fazer uma troca, porque não era jogo para o Ângelo, talvez fosse jogo para um cara de imposição um pouco maior, mas daí o campo secou, o campo diminuiu a água, a gente foi para o aquecimento, resolveu não mudar, porque também não tinha treinado. Então, aquelas coisas que acontecem, infelizmente, mas a gente vai ter que corrigir, independente disso, a bola parada, para a gente conseguir, pelo menos, disputar o jogo dentro da organização, que o adversário consiga fazer o gol organizado, pelo mérito dele, e a gente estancar esse momento da bola parada para a gente ter um enfrentamento melhor no jogo a jogo. Professor, aqui no fundo, algo a reclamar do apito? O senhor estava bem pistola no final do jogo, só pelo resultado, pela circunstância. E uma outra questãozinha, por gentileza. Lucas Lima, será relacionado quinta-feira? Porque daqui a pouco acaba o Campeonato Paulista e ele veio só para esse campeonato, né? Para tentar ficar mais tempo. Enfim, qual o plano? Sexta, né? Não, tudo bem, mas... Enfim, aí a gente obrigado. Tem que avaliar, porque é um jogador profissional, né? Aqui nós temos um clube que avalia os jogadores, eles têm que passar por um processo de avaliação, e como eu já disse a vocês todos, com certeza a gente não vai fazer uma pré-temporada normal para todos os jogadores, para esses que chegaram, né? A gente vai antecipar etapas. Agora, quanto dessas etapas a gente vai conseguir antecipar, nós vamos ver dia a dia, né? Dia após dia. A gente não tem nem tempo para treinar direito. Os caras ficaram lá, treinaram hoje, treinaram ontem. A gente está acelerando o processo para que a gente consiga ter alguns jogadores à disposição, mas a gente tem que estar concentrado. Se eles estiverem à disposição, ótimo, vamos incorporar, né, colocá-los eles dentro do processo. E tem mais um lado de entrosamento, tem mais um lado de característica, mas a gente tem que concentrar, porque a gente tem um jogo difícil agora, num gramado diferente, é jogo de primeira e segunda bola também, é uma bola que não corre, que usa muito bola longa, então a gente tem que pensar muito nesse jogo e, dentro desse processo de aceleração da etapa dos jogadores, colocar eles o mais rápido à disposição. Odair, boa Quanto à noite. arbitragem, eu não falo sobre a arbitragem. Odair, boa noite. Claro que o jogo, né, a expulsão e também o pênalti, as 2 expulsões, na verdade, o pênalti, tudo condiciona o jogo, né, do Santos, a chuva, o gramado, tudo isso a gente pode citar. Mas eu queria que você falasse da escolha de 4 atletas no setor ofensivo hoje. Você tinha no meio de campo Camacho e Dodi, e mais à frente Lucas Braga, Mendonça, Marcos Leonardo e o Ângelo. Você acha que essa escolha de começar com um time mais ofensivo fora de casa num clássico tirou um pouco mais do meio de campo do Santos? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente, na minha avaliação, posso até estar errado, mas eu acho que a gente estava melhor na partida, mais consistente, saindo mais, gerando mais perigo ao São Paulo, até tomar o gol de bola parada. E a bola parada não tem, se você sai com 5 atacantes, 6 zagueiros, bola parada é defender o melhor possível, duelar na área, né? Não gerar espaço, duelar com o seu adversário, mas o gol não foi de organização de bola no chão do São Paulo. Até depois que a gente ficou com 2 jogadores a menos, o São Paulo, claro, que também tinha dificuldade do campo, nós jogamos com 2 jogadores a menos, com 2-0 no placar. E o São Paulo, o que o São Paulo construiu? Nós construímos 3 situações, 2 no primeiro tempo com o Marcos Leonardo, um chute do Mendonça cruzado. Nós fizemos um gol com 2 jogadores a menos, mas é fácil depois com 2 jogadores a menos, 2-0 no placar? Não é, mas o Santos ainda continuou competindo muito, se dedicando para não levar mais gols, para ter uma oportunidade numa bola parada ou de repente numa bola esticada. Até com 9,
Até a gente gerou, no primeiro tempo aqui, 2 ou 3 situações perigosas aqui, um chute cruzado, uma bola parada, um escanteio. Depois, quando você fica com 9, você não tem mais profundidade, os caras estão lutando para se defender, tanto que o gol foi de um chute de fora da área, né? Mas até o momento que nós tomamos o gol de bola parada, eu achei que o Santos estava bem na partida, muito bem encaixado, roubando as bolas por dentro, não gerando essa facilidade do jogo por dentro. Depois eu perco essa avaliação, não tem como fazer, porque daí perde o sentido da organização de time com 2 jogadores a menos. Odair, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Craque Neto. Você tem falado muito sobre bola parada, o desempenho do time, os 4 atacantes, mas é claro também a questão mental, né? O Santos tem jovens atletas, o Marcos Leonardo, que é um jogador excelente, que tem um ótimo desempenho dentro de campo, e a gente vê o Ângelo, por exemplo, contra o São Bento, tendo que chamar responsabilidade. Quanto que isso tem afetado o desempenho dos atletas? Quanto você acha que essa questão de ter que chamar responsabilidade tão jovem afeta o desempenho desses jogadores? Não, eu acho que assim, são jogadores que têm uma boa maturidade. Claro que toda essa sequência de resultados que, quando tu não consegue produzir uma sequência de resultados com regularidade, tira um pouco mais da confiança, mas nós estamos trabalhando para que estabilize isso, gere essa confiança aos jogadores e que a gente possa seguir tendo as vitórias, ter uma sequência maior de vitórias, né? Eu acho que a gente está aqui para fazer esse campeonato difícil, para construir um time, para dar consistência ao time. E claro, quando tem a oscilação do resultado, gera um pouco mais de intranquilidade, mas aqui nós vamos trabalhar com confiança, buscando as soluções de característica de time para que a gente se fortaleça cada vez mais e possa, né, estancar as derrotas e ter uma regularidade de resultados positivos, vitórias, né? Os jogadores, não é só os jovens, todo mundo sente quando você acaba não tendo resultado, né? Mas eles estão conscientes, estão maduros para passar por esse processo e sabe que a gente precisa passar por esse processo para se consolidar, independente dos jovens ou dos experientes. Odair, aqui na sua frente. Tudo bem. Minha pergunta é mais ou menos em cima sobre essa questão psicológica. É claro que o seu papel, acho que nesse momento, não tem como ser só o campo, né? O campo bola, porque, como você mesmo já falou, esses jogadores sentem os últimos anos. Muitos deles já estavam aqui nesses últimos anos. Mas como que você faz para conseguir tudo isso que você falou? Porque em uma semana são 2 derrotas e claro que a circunstância pesa, óbvio. O Santos, eu concordo com você, hoje começou o jogo melhor até. Mas quando o jogador entra ali no vestiário, talvez ele não consiga separar as 2 coisas. Como é que é o trabalho para evitar essa queda psicológica mesmo que você falou agora, de dar confiança e tudo mais, depois de 2 derrotas tão impactantes assim em 2 clássicos, né? A gente precisa trabalhar e ir lá para outro dia. O futebol ele te permite 24 horas para chorar e 24 horas para sorrir. Depois, meu amigo, você tem que trabalhar, olhar para os erros que está se cometendo individualmente, coletivamente, eu visualizar como comandante o que a gente pode melhorar, mesmo sem tempo para treinar. Nós estamos treinando 15 minutos, né, do penúltimo dia, para que a gente possa estabelecer um pouquinho de ideia, de movimento. Isso tudo cria dificuldade para já um time que tem essa falta de resultado. Isso tudo gera instabilidade, né? E a gente está procurando, né, estabilizar para que possa gerar essa confiança. Qual foi o momento que eu consegui repetir a equipe nesse tempo todo? Difícil, porque perde jogador, sai jogador, e um time em construção, em reconstrução de resultado, de performance, tem muito mais altos e baixos, né? A gente fez uma ótima partida no meio da semana, fez a vitória contra a Ferroviária. Na minha visão, futebol, claro que o merecimento é botar a bola para dentro, mas em termos de performance, a gente fez uma boa performance. A gente não conseguiu ainda, nesses 2 clássicos, produzir a performance e mudar o resultado, mas nós precisamos continuar trabalhando, acreditando, visualizando os nossos erros, tendo a humildade para visualizá-los e buscar a correção, né? E eu vou tentando encontrar soluções táticas, técnicas, de características para cada vez mais a equipe possa ser equilibrada defensivamente, ofensivamente. Mas a gente está no meio de um campeonato paulista, buscando uma equipe, reconstruindo na parte técnica a equipe, e ela vai, infelizmente, nós gostaríamos que não tivesse tão grande oscilação assim. Estamos trabalhando para que não tenha. E esse é a nossa função, é o nosso trabalho, para que a gente estabilize mais o resultado e consiga ter uma tranquilidade para fazer e desenvolver o trabalho e buscar a equipe. Helman, no final do jogo, observando
alguns acontecimentos ali. A gente teve aquela impressão que você ficou meio titubeando, vou falar com o árbitro, você já disse aí que você não vai falar de arbitragem, ok. Com o Caleri, vocês estavam conversando ali, parece que amistosamente, de repente parece que a coisa esquentou um pouco. O que houve naquele momento com o jogador de São Paulo, por favor? Não vou falar. Mas eu não tive nada com o Caleri. Eu só tentei acalmar ele ali um pouco, de alguma situação, alguma situação que estava vendo ali dentro do campo, de lá, mas eu só tentei acalmar ele um pouco, mas não foi comigo a situação, né? E também não vou falar sobre isso. Coisas de campo ficam dentro de campo, coisas de vestiário ficam dentro do vestiário. Odair, boa noite. Felipe Cardoso aqui embaixo, Esporte por Esporte. Queria sair um pouquinho do jogo, falar sobre treino. Você tem poucos dias para treinar. Uma curiosidade, é impensável o treino em 2 períodos? Não que você vá desgastar os jogadores, mas um treino de posicionamento, um treino, de repente, até de vídeo. É tão fora de ideia assim, esse negócio de treinar 2 períodos do Santos? Eu vou te responder assim, ó, não é por causa que nós estamos treinando 2 períodos que nós estamos perdendo. Tu pode ter certeza. Até porque nós treinamos uma pré-temporada muitos 2 períodos. Entendeu? Assim, hoje o futebol nesse nível de competição, nesse nível de intensidade, de um jogo a cada 3 dias, sabe o que nós conseguimos fazer com o jogador? Recuperar os caras. Recuperar os caras porque lá tem máquina para fazer exame, fisiologista, preparador físico, a condição do jogador. A maioria dos jogadores, o principal foco de dor, de lesão ou de uma situação que você tem que tomar cuidado é 48 horas depois da partida, né? E a gente regenera, quem joga regenera. E a gente está usando o último dia, o penúltimo dia, né, o dia anterior à partida, para que a gente possa fazer um treino de posicionamento, um treino tático, e tem gente que nem faz. Nós ainda estamos usando esse período com um pouquinho de volume, um pouquinho de carga, né, para tentar equilibrar, buscar a ideia coletiva. Mas nesse tempo, nesse período, treina 2 turnos, quem precisa treinar 2 turnos, mas os caras que estão jogando com intervalo de 3 em 3 dias, não há a mínima condição fisiológica e física para se treinar 2 turnos. A não ser que tu vai lá para fazer um vídeo, né? Mas a gente faz o vídeo no mesmo período. Né? A gente treina de manhã, se apresenta lá 9 horas da manhã, só sai de lá quando fez vídeo, quando visualizou o adversário, quando visualizou os erros, quando já treinou, quando já recuperou. Então tu pode ter certeza que não é por isso que nós estamos perdendo. Odair, boa noite. Luciano Dias do De Olho no Peixe. Trazendo assim sobre até o que o Felipe abordou também, né? Nós estamos observando que alguns jogadores vêm sofrendo muitas lesões, né? Muitos jogadores sofrendo lesões. É o trabalho físico, lesões. Quais lesões? O Rodrigo Fernandes. Sim. Né? E aí vamos explicar o Rodrigo Fernandes. Vamos passo a passo. Tá, o Felipe Jonathan já veio. Dá o nome de todos, eu vou te explicar. Já veio, o Felipe Jonathan já veio com lesão, então ele já está se recuperando. Então, dá o nome de todas as lesões e eu vou te explicar elas uma por uma para você. Explicar para você, para o torcedor. E mais alguns jogadores, né? No caso, assim, foi no caso o Rodrigo Fernandes, que teve. Rodrigo, né? Carabarral, o Carabarral, o Soteldo. O Soteldo foi coisa de jogo, Zanocelo. Né? E assim, o departamento o Maicon também sofreu algumas lesões. Tá, Maicon. Né? São 6, que eu me lembro aqui agora. Sabe quantos o São Paulo tem? 13. E o São Paulo continua com o mesmo treinador, com o mesmo fisiologista, com os mesmos jogadores, com a mesma estrutura, não está sofrendo o que o Santos está sofrendo durante 2 anos de pressão, de não resultado, e está com 13 no departamento médico. Vou te explicar um por um, para que não fique nada não claro para o torcedor. Rodrigo Fernandes, ano passado, final do Campeonato Brasileiro, já estava jogando com dificuldade, foi para as férias, voltou no primeiro treinamento, sentiu o pé e ficou fora de toda a pré-temporada. Lembra que vocês perguntavam para mim, diziam, eu e o Rodrigo Fernandes, cara, a gente está tentando treinar ele. E aí quando perdeu o jogador, eu tive que colocar ele no campo para acelerar um pouquinho, porque ele já estava numa fase. Esse é um jogador que entrou para o risco. Tá? Então, não é de agora, porque ele nem pré-temporada fez. Soteldo machucou o peito, não é lesão muscular, não é lesão de nada. Zanocelo machucou o ombro, não é lesão muscular, não é lesão física, não é lesão de nada. O Maicon foi a primeira lesão dele? Ou o Maicon tem... Por que a gente falava de trazer jogadores na função? Porque o Maicon vinha de 1 ano de problema de lesão. Por quê? Porque é um jogador que tem mais esse diagnóstico, numa sequência de jogos, ele está
apto a ter uma lesão. Qual foi a outra lesão? Carabarral. Estava 1 ano sem jogar aí. Nem para o banco ia. Aí eu acho o Carabarral ali, escondidinho lá no grupo, porque nem para o banco ele ia. Aí começo a dar oportunidade para o Carabarral. Como é que ele lesiona? 3 jogos seguidos em 7 dias. Lembra do último jogo contra a Ferroviária? O Carabarral veio para volante, ele não aguentava mais, puxava a perna de cãibra. Recuperou no segundo dia. Nesse dia que nós fomos fazer um treinamento leve, ele bateu na bola, sentiu. É normal porque ele não está com histórico de jogo, ritmo de jogo. E não teve mais nenhuma. Então, não é... nós estamos... O Felipe Jonathan não treinou desde o primeiro dia, então o Felipe Jonathan não pode entrar no contexto. O Felipe Jonathan já saiu do penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado e não voltou desde a pré-temporada. Então nós tivemos 2 lesões musculares, jogando de 3 em 3 dias. Parabéns ao Departamento Fisiológico do Santos, parabéns ao Departamento Físico do Santos. Nós estamos conseguindo jogar, competir e de 3 em 3 dias. E com dificuldade, porque perdendo muitos jogadores para repor. Então não é nem porque não tem o treino de 2 turnos e nem problema da parte física. Odair, boa noite. Aqui. O Santos, nos últimos 2 anos, trocou de treinador durante o Campeonato Paulista. Aconteceu em 2021 e 2022. De alguma forma, você se sente pressionado, até pela cultura do futebol brasileiro, em troca de técnicos? De alguma maneira, você se sente pressionado? Não. Eu estou muito consciente daquilo que vim para fazer, do trabalho que tenho que desenvolver. Eu sabia que não ia ser um trabalho fácil. Sabia que nós íamos ter dificuldade de reconstrução e sempre que um grande clube como o Santos tem que passar por um processo de construção e reconstrução da parte técnica principalmente, vai ter oscilações e aí eu tenho pessoas acima de mim na hierarquia que estão me avaliando o meu trabalho. Eu tenho que focar no campo, focar nos jogadores, fazer as melhores escolhas, escolher a melhor ideia para que a gente possa regularizar os resultados e gerar melhores resultados para a equipe do Santos. A avaliação do treinador, ela é feita pelo presidente, pelo Falcão, pelo CG, pela diretoria, e eu estou dando o meu melhor, estou entregando o meu melhor, durmo e acordo pensando em Santos Futebol Clube para encontrar soluções, mas se o clube, se o presidente, se a direção achar que o meu trabalho não está sendo suficiente, é assim que acontece no futebol. O primeiro é sempre o treinador. O treinador é que responde por todas as situações e eu estou aqui para enfrentar qualquer situação. E eu acredito que a gente vai conseguir, eu acredito no trabalho, acredito no grupo, acredito nos jogadores, que a gente vai conseguir estabilizar e gerar melhores resultados para a equipe do Santos. Agora, a avaliação de demissão de treinador não é feita por mim. Eu nem penso nisso e nem tenho essa preocupação. É a última pergunta. Odair, boa noite, prazer. Eugênio Alemão, Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela tua transparência e sinceridade. Pensando no torcedor santista que vem machucado esse ano, a perda do Rei e agora um time se arrastando, com o perdão da palavra, se você pudesse dar um recado para esse torcedor, do mesmo jeito que você fez agora, olhando no olho do torcedor santista, o que você diria para a torcida do Santos? A primeira coisa é pedir desculpa pelo não resultado, pelos 2 resultados ruins no Clássico. Nós aqui temos que fazer a avaliação correta dos acontecidos, né, para que a gente possa melhorar. A gente sabe do torcedor, nós estamos tristes, eu também estou muito triste e falei isso aos torcedores quando tive a oportunidade de falar pessoalmente, pedir desculpa pelos não resultados, agora dizer para o torcedor que eu acredito, que eu vou trabalhar muito, que eu vou me dedicar para que a gente consiga, junto com os jogadores, junto com o grupo, uma solução, que é uma solução de estancar essa oscilação, né? Porque a gente vai de um bom jogo, de uma boa vitória, vem para um clássico, está bem no jogo, aí recebe o gol, aí cai toda... O jogo foi totalmente, depois dos 10 minutos, 15 minutos, quanto que foi o primeiro gol? 16 minutos, depois, que avaliação pode se fazer do jogo, depois da expulsão, depois de uma segunda expulsão, entendeu? Sabe qual é a avaliação que eu posso fazer? Que os 9 que ficaram em campo deram a vida, para não ser 3, para não ser 4, ainda fizeram um gol. Tomaram um gol de chute de fora da área, ainda fizeram um gol com 9 em campo, jogando, sei lá, 60, 70 minutos com 2 a menos. Que circunstância difícil. Agora, a gente tem que avaliar o que gerou isso. Né? Isso a gente não pode perder, independente da tristeza, independente de estarmos tristes com a situação, triste pela oscilação que a gente está tendo de resultado, mas jogadores, nós temos que nos focar aqui dentro em recuperar, em trabalhar, em encontrar soluções para a bola parada, encontrar soluções táticas para que dê um equilíbrio defensivo e ofensivo para a equipe, né?
e dizer ao torcedor que nós vamos trabalhar mais. Esse momento é um momento de falar menos, né? É um momento de vir aqui, ir para o CT, trabalhar muito, sangrar muito, né? na força da expressão, sangrar muito dia a dia, porque eu tenho certeza que a gente vai ser abençoado ali na frente, vai conseguir esses resultados. Obrigado a todos, boa noite.